Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos acompanha aqui na intimidade do rádio e também pela internet. Eu tenho dito em meus espaços que em conflitos internacionais é difícil sair dando sentenças prévias, talvez alguma impressão, algum aspecto, mas são muitos elementos envolvidos e muito provavelmente alguns dos quais nós não temos a mínima noção. São os segredos de guerra, as mentiras da guerra, a retórica da guerra, a propaganda da guerra, e muitos gestos para além dos fatos, uma disputa de informação e contra-informação para gerar medo, ou para dissuadir o adversário, ou então para avançar contra ele, interesses econômicos, geopolíticos, militares, ideológicos, muita coisa envolvida. E é por isso que hoje nós chamamos um especialista, um professor de história, mas que tem, como pede o nome do nosso programa, um outro olhar, independente e original sobre todo esse contexto, trazendo elementos diferentes para a nossa análise. Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos converso com Edmilson Cruz, professor, mestre em História, editor e escritor, conferencista nacional e criador de cursos de História para pais, jovens e adolescentes. Atualmente possui mais de 5.000 alunos na internet e administra uma página com mais de 70 mil seguidores apenas no Instagram, página que eu sigo, inclusive. Um dos seus cursos chama-se Deixe de Ser Enganado. E olhe, infelizmente, tem muita gente sendo enganado nas aulas de história por aí, sem querer generalizar, mas tem. Então é isso, professor Edmilson Cruz. Em primeiro lugar, bem-vindo e obrigado por estar aqui conosco nessa manhã de sábado. Muito obrigado, Kleber. Como já havia dito previamente, é uma honra estar aqui, também participando deste programa, ser entrevistado e poder contribuir com o debate a respeito desse tema, que é um tema muito importante, que, querendo ou não, de maneira direta ou indiretamente, vai acabar atingindo todos nós. Verdade. Professor, a sua abordagem geral, o contexto sobre esse conflito entre Rússia e Ucrânia, traz os conceitos do comunismo, do globalismo, que eu vi que o senhor chamou de duas faces da mesma moeda. De um lado temos o comunismo russo, do outro o globalismo ucraniano. Isso talvez resuma um pouco assim das suas últimas abordagens, pelo que eu vi. Também o conceito da nova ordem mundial, tão explicado pelo Olavo de Carvalho, tem estado em suas abordagens. Então, a partir disso, professor, tanto quanto possível, né, que o nosso tempo permita, nos dê um contexto geral, primeiro, professor, da guerra entre Rússia e Ucrânia. Perfeito. Muitos têm olhado para a guerra nos últimos dias, né, na última semana. Só que essa guerra ela já é mais antiga. Ela começou precisamente em 2014, mas o território da Ucrânia ele é um território muito importante para a Europa, tanto para a Rússia comunista, como também para os agentes globais, né? Não diria o globalismo ucraniano, mas diria, né, a ideia dos globalistas em si, principalmente através da ação de George Soros, que é um dos grandes magnatas do mundo, um metacapitalista, né, que tem o domínio, inclusive, de vários meios de comunicação. O que acontece? A Ucrânia, quem é a Ucrânia, né, na fila do pão? De onde veio a Ucrânia? De onde que saiu essa história? A Ucrânia é um território extremamente fértil, é um território com uma produção, apesar de pouco tempo, mas uma produção agrícola muito forte. É um país rico em gás, e durante a existência da União Soviética, a Ucrânia se tornou um grande local de energia nuclear, energia limpa para a Rússia. Tanto é que, ao final da União Soviética, a Ucrânia assinou um tratado onde ela devolvia as armas nucleares e todas as ogivas que ela possuía
para a Rússia de volta. E assim a Rússia nunca iria invadi-la. Esse é o acordo, né? Mas que o presidente Vladimir Putin já quebrou ele em 2014. Então a Ucrânia ela tem a geopolítica mundial da Rússia, ela olha para a Ucrânia como um território muito importante para ela. Primeiro, por conta de uma ligação histórica e cultural. A história do povo eslavo, do reino de Kiev, começa na Ucrânia. A capital daquele território foi antes Kiev, depois Moscou. Boa parte da população do leste da Rússia, da Ucrânia, fala russo. Há uma ligação familiar entre pessoas que vivem na Ucrânia e têm familiares na Rússia, pessoas que moram na Rússia e têm familiares na Ucrânia. Além disso, uma das maneiras de você evitar que o seu inimigo chegue até a sua fronteira é dominando os vizinhos. Isso é uma prática geopolítica muito comum. Então, a Rússia ela sempre olhou com muita atenção para a Bielorrússia, para a Ucrânia, lá para aqueles territórios da Ásia, o Cajaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, todos aqueles territórios, a Geórgia, aquela região que faz fronteira com a Turquia. E a Rússia sempre buscou dominar essas regiões para evitar que possíveis inimigos o ataquem e atinjam o seu território. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é que essa força globalista, ela sempre teve um olhar para a Ucrânia por conta desses bens naturais que ali existem. A Ucrânia é um dos governos, uma das políticas mais corruptas que existem no mundo por conta dessa interferência que existe do bloco globalista, sempre interferindo nas eleições, tentando eleger presidentes que estejam do lado deles, e, ao mesmo tempo, os comunistas ficam interferindo, tentando colocar presidentes do lado deles também. Então, essa briga geopolítica pela Ucrânia, ela existe desde 1991, desde da década de 90, quando a Ucrânia se tornou um país depois do fim da União Soviética. E logo depois do fim da União Soviética, o George Soros já abriu a sua fundação, né, chamada Open Society. Ele abriu lá na Ucrânia e começou, então, com todo esse processo de interferência dentro da Ucrânia, né, dentro dessa região. E ali esses dois blocos, então, eles estão em conflito, né, desde 1990, substituindo um presidente pró-Rússia, depois vem um outro presidente que eles chamam pró-União Europeia, né, que são presidentes que estão alinhados com a ideia do Soros, né, e o que acontece? Esse processo ele sempre se manteve, até que no ano de 2014, vou pegar aqui o nome do presidente que foi eleito, em 2014, o presidente Viktor Yanukovych, ele era um presidente pró-Rússia, muito alinhado ao Putin, e ele cortou o processo que o seu antecessor estava fazendo de entrada da União Europeia da Ucrânia. Ele parou com isso. E nesse meio tempo, em 2013, 2014, iniciou um movimento popular chamado Euroman na Ucrânia, de fazer com que a Ucrânia entrasse para a União Europeia. Esse movimento ele começou a partir das forças juvenis universitárias, e segundo inúmeras notícias, inclusive da época de 2014, vocês podem encontrar matérias, por exemplo, no The Guardian, sobre isso, aonde mostra a interferência da Open Society nessas manifestações, e também do Obama, né, da época do presidente, para a derrubada, para o processo de impeachment do presidente. Quando houve essa ação muito direta, essa ação, por exemplo, ela estava sempre em um processo de frio,
Ninguém estava se mostrando. Eles estavam como os agentes políticos da Ucrânia eram sempre marionetes, ou da Rússia ou do globalismo. Só que nunca tinha ocorrido uma ação direta. Quando o Viktor caiu, o presidente ucraniano caiu, que era pró-Rússia, por causa de uma ação direta do Jorge Soros do globalismo, o Putin, ele deu uma resposta muito rápida. Ele, na hora, invadiu a Ucrânia e tomou a península da Crimeia, que é um local muito importante, geopolítico, primeiro, por conta que, se você domina a península da Crimeia, você domina todo o Mar Negro, e segundo, a Rússia ela sempre quis uma saída para o Mar Quente. Os territórios russos têm fronteira com o mar, mas são sempre mares frios, que durante muito tempo do ano permanecem congelados, e é muito caro para você fazer todo um trajeto, e ele precisava ter acesso ao Ocidente mais rápido, por mares quentes. Se ele sai lá no Pacífico, ele tem que dar no mar do Japão, e ali já tem problemas com o Japão, tem que dar uma volta toda. Então, ter o acesso ao Mar Negro para poder ir para o Mar Mediterrâneo e assim para o Atlântico é algo importante para os russos. E eles logo invadiram a Crimeia em 2014. O Putin fez uma ação totalmente ruim, péssima, desestabilizou ainda mais toda a Ucrânia. Foi uma ação ditatorial, onde ele enviou seus exércitos e tomou a Crimeia. E logo depois que ele toma a Crimeia, o leste da Ucrânia começa uma guerra civil entre grupos separatistas pró-Rússia e grupos do exército ucraniano, a chamada Guerra de Donbass. Essa guerra, ela persistiu ela existiu até o 2021, mas em 2019 foi eleito então um novo presidente, o Volodymyr Zelensky, e ele fez um acordo com o Putin de cessar fogo em 2019, outubro de 2019. Em 2020 nós temos a pandemia, então tudo ficou parado, mas em 2021 começou uma mudança e o cessar-fogo ele começou a ser diminuído, que estava parado, agora voltou. Voltou primeiro, logo depois da eleição de John Biden nos Estados Unidos. Os democratas, como nós sabemos, eles sempre causaram guerras ao longo da história, e então o Obama já tinha causado esse problema na Ucrânia durante o seu período de mandato, e o Biden, logo que ele assume, ele já começa a fazer inúmeras provocações ao Putin, começa a provocar, querendo instigar. O Putin, ele sempre quis dominar a Ucrânia, só que ele precisava de uma desculpa, ele precisa de uma boa desculpa para atacar. O Putin não é um cara bom, não é um cara que está promovendo uma justiça. Ele é um ditador, expansionista, sanguinário porque foi ex-agente da KGB, mata todos aqueles que se opõem na Rússia, qualquer político que se opõe a ele. Alguns têm dito que é um conservador. Conservador não tem nada a ver com isso, né? Essas três atitudes aí que tu listaste, né? Afastam já qualquer conceito de conservador que alguém possa dar para o Putin, né? Exatamente. Infelizmente, o que acontece? O Putin, ele tem uma personalidade forte, é um homem de palavra, e isso não pode se negar. Ele disse, se vocês continuarem... Perdão, professor. Não, só finalizando. Se vocês continuarem, eu vou invadir. Se vocês continuarem, eu vou invadir. E ele foi e invadiu. Ele é um cara direto, ele não esconde aquilo que ele pensa, e isso acaba chamando a atenção dos públicos mais conservadores, que infelizmente acabam caindo nessa ideia de que o Putin ele é um cara conservador. Não, o Putin ele está usando, né, tem toda a história do eurasionismo, que a gente não vai conseguir entrar aqui, mas ele usa essa ideia da tradição, do conservadorismo, da própria tradição russa, ele se apoia, ele controla a Igreja Ortodoxa Russa,
para o Partido Comunista. Então, ele sempre quis dominar a Ucrânia, só que ele precisava de uma boa desculpa. John Biden, então, que foi isso que eu ia te perguntar, o fato detonador desse recente ataque? Então, foi bem compreensível, e eu fiz questão que o senhor explicasse todo esse contexto, que justo como eu abri o programa, tem vários aspectos, né? Mas o fato detonador, a desculpa que tu disseste, professor Edmilson, para o Putin fazer essa invasão recente? Então, 2014 começou a guerra de Donbass, uma guerra civil no leste europeu. Em 2019 foi assinado um acordo onde se reconhecia uma certa federação daqueles grupos pró-Rússia, das cidades de Donetsk e Lugansk, eu não lembro agora, o nome russo é difícil de falar, mas essa região do leste da Ucrânia. E em 2021, o que ocorre? Aquilo ali estava, a princípio, tudo ok, mas em 2021, John Biden assume a presidência dos Estados Unidos e começa a fazer várias provocações. Um dos seus primeiros discursos como presidente, John Biden chama Putin de assassino. Então, assim, por mais que Putin seja um assassino, você é um presidente dos Estados Unidos, você pode desestabilizar a geopolítica mundial. Enfim, ao mesmo tempo, o presidente Volodymyr Zelensky, ele começou a iniciar compras de armamento para o exército ucraniano, inclusive de de drones a longa distância da Turquia, para o exército ucraniano. Até aí, tudo certo. Isso aí é fevereiro, março. Em abril de 2021, ocorre alguns ataques de drones em locais de grupos separatistas. E o que acontece? A propaganda comunista, né, que é uma das maiores redes de desinformação do mundo, ela criou uma história dizendo que um menino havia morrido em um dos ataques de drone em abril de 2014. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar isso. Ataque de drone ucraniano mata criança no leste da Rússia. Pesquisar em inglês, você vai encontrar matérias e reportagens sobre isso. Isso aí fez com que a população local começasse a pedir alguma interferência do Putin. E daí o Putin começou a mobilizar, a fazer ali exercícios militares na região da fronteira. Depois disso, ao mesmo tempo que isso ia acontecendo, o Biden começou a tentar fazer negociações com o Zelensky para uma aproximação da OTAN. Isso é uma provocação muito grande para o Putin. Por quê? Essa foi a principal alegação dele, né? Que a Rússia estaria sob a ameaça da OTAN. Isso, exatamente. A União Europeia é um acordo econômico. Então, a Ucrânia participar da União Europeia não envolve ligações militares. O acordo da União Europeia é principalmente econômico, a OTAN é diferente. A OTAN faz o seguinte: se você entra para a OTAN, você precisa começar a investir dinheiro em armamento. É a primeira coisa. Segundo, se o seu território está ligado à OTAN... Ela tem um pressuposto bélico e de defesa que não é... Exatamente. Todos os países que participam da OTAN, eles têm a política de o auxílio um ao outro. Além disso, o seu território pode se tornar base militar para exércitos alemães, para exércitos britânicos, para exército dos Estados Unidos. Então, o Putin, ele ali se sentiu muito provocado com isso. E aí ele conseguiu a desculpa perfeita para poder atacar. Professor, então, o senhor tem criticado, só que eu vejo o senhor, para aproveitar com o ponto que o senhor passou, o senhor é um dos poucos analistas que tem criticado
o papel e o perfil do presidente ucraniano, né, o Zelensky, enquanto boa parte dos analistas até já o mitificam, o idolatram. Ao mesmo tempo, o senhor tem elogiado, eu via, o exército e a resistência do povo ucraniano, né? Exatamente, porque é o seguinte, uma guerra nunca começa por uma pessoa só. Ninguém briga sozinho. Não tem como. Então, diminuir a culpa do Zelensky desse confronto, eu acho que é um erro. Porque, primeiro, ele se aproximou do Biden. Por mais que alguns estão tentando diminuir ele como um coitado, um ingênuo, ele acabou caindo nas amarras. Bom, burrice não é virtude. Então ele é um culpado, ele deveria estar mais bem preparado para isso. Essa guerra nunca deveria ter acontecido. Nunca deveria. Segundo, ele não precisava ter feito aquelas incursões de drone naqueles grupos separatistas. Isso foi, ao meu ver, desnecessário, por mais que alguns defendam e tudo mais. E o Putin estava esperando a desculpa. Ele estava esperando a desculpa. Quando o Soros derrubou, em 2014, o presidente pró-Rússia, ele achou uma desculpa perfeita, foi lá e dominou a Crimeia. Não teve mais o que fazer. Agora, novamente, o Zelensky acabou de uma maneira, seja por coitado, por burrice, por ingenuidade. Ao meu ver, ele não é apenas burro e ingênuo, ninguém se torna presidente sendo burro e ingênuo. Claro, ele sei lá, ele se tornou presidente como um outsider, ou seja, ele não era de nenhum grupo, mas isso não significa que ele possa ter sido comprado. Isso aqui é uma especulação, não sei, não posso afirmar isso, mas tem documentos da Open Society que falam de políticas para interferir dentro da política de Zelensky. Tem documentação, pode ser. E tem dados da Open Society, documentos que você encontra no próprio site oficial dela. Então, minhas críticas ao Zelensky são, primeiro, por conta disso, por causa dessa aproximação, isso que não deveria ser feito. Uma coisa é se aproximar da União Europeia, outra coisa é se aproximar da OTAN. É a mesma coisa que em 1960, esse é o meu olhar, em 1962, quando Cuba tentou colocar mísseis, uma base nuclear, né, uma base militar em Cuba. E o que aconteceu? Os Estados Unidos foi lá e impediu. E quase nós tivemos ali uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear. Graças ao presidente da época, americano, o Kennedy, houve-se conversas e assim, né, se impediu a guerra. Professor, nós temos 5 minutinhos só ainda. Esse é um programa para 2 horas de lhe ouvir, né? Eu queria tentar pedir agora para o senhor ser um pouco mais jornalista e menos professor, para encaixar umas 3 coisinhas que eu não queria deixar de lhe ouvir. A primeira é sobre o senhor, como um estudioso da história da igreja, o caminho dos cristãos diante desse conflito, né? E dessas influências, como o globalismo e o comunismo. O que resta para nós, e aqui fala um cristão, se o papel tem um declínio da cristandade na Europa e no Ocidente, colabora para esse tipo de guerra, o papel da igreja e os efeitos também dessa guerra sobre a Igreja Católica. Várias perguntas numa, mas eu queria ouvir um pouco o senhor sobre esse contexto dos cristãos perante a guerra. Então, só para finalizar aquele ponto ali do Zelensky, né? Esses fatores, para mim, fizeram com que ele se tornasse, de alguma maneira, também, direto ou indiretamente, um dos provocadores do Putin e que gerasse o ataque. Então, por isso, essa é a minha crítica a ele. Mas isso não diminui em nada a ação do Putin e do próprio globalismo. Para mim, os 3 ali são culpados. Até que se prove ao contrário, todos são culpados. Sobre a questão do povo cristão, veja, isso é um ponto muito interessante. 90% da Ucrânia é um território cristão, ou
ortodoxos russos ou ortodoxos, tem ortodoxos ucranianos e também tem cristãos do rito bizantino que têm comunhão com a Igreja Católica em Roma. Esse povo é o povo que vem mais sofrendo por conta dessas duas grandes forças que querem dominar aquele país. Tanto o comunismo, ali russo, como também o globalismo, eles estão interferindo diretamente. Então, nessa história, não é aquilo que eu digo, o mais prejudicado aqui é o povo ucraniano, e um povo que vem tendo uma força, um ímpeto heróico para guardar aquilo que é seu, mas por conta da má gestão, da ingenuidade, da burrice, do desconhecimento de um líder despreparado, inepto, por conta dos desejos expansionistas, ditatoriais do outro e de toda a ideia de nova ordem mundial de controle global de um outro grupo, aquele povo lá está sofrendo. Então, nós como cristãos precisamos aqui, atualmente, rezar por este povo, rezar porque, para mim, a única solução, depois que essa guerra começou, é a paz. Para mim, não terá o que fazer, a Ucrânia terá que entregar o leste, né, dos grupos separatistas, entregar aquilo lá para a Rússia, como foi com a Crimeia, talvez até perca boa parte do seu território de saída para o Mar Negro, mas a guerra começou e não tem mais o que fazer. Hoje já são 1 milhão de ucranianos, mais de 1 milhão de ucranianos que já saíram do país, e esse povo vem sofrendo muito. Então, você falou bem de rezar, né, professor? Porque também tem quem acredita no poder de uma oração, né, diante de uma guerra. Sem dúvida. Para conquistar a paz, não tem melhor ferramenta, né? Sem dúvida, a ação espiritual é fundamental nesse processo, porque nós sabemos que isso também não é apenas uma luta de homens de carne e sangue. Né? Há forças do mal, há forças espirituais que também conduzem tudo Nossa isso. Senhora de Fátima, aí, professor, ela teria pedido que a Rússia se convertesse num período de paz, ao contrário, a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições. É isso que a gente está vendo? É o que Nossa Senhora, a Rainha da Paz, falou, professor? Anteviu? Então, em 1917, quando ocorre a aparição de Nossa Senhora em Fátima para os 3 pastorinhos, ela, em julho, né, dá a mensagem que a Rússia espalharia os seus males e fala da sua consagração. Em 1929, ela apareceu novamente, a irmã Lúcia, já irmã agora, dizendo quais são qual é o caminho que deveria ser feito para que essa consagração acontecesse, como que era o processo da consagração e tudo. E, infelizmente, essa consagração ela não ocorreu. Teve várias tentativas. Pio XII, durante a Segunda Guerra, tentou realizar, não conseguiu, por N motivos que a gente não consegue explicar aqui. João Paulo II tentou também. Uma das chances mais próximas ali foi na década de 80, quando estava próximo do fim da União Soviética e, por interferência de diplomáticos, São João Paulo II não pronunciou o nome Rússia, mas pronunciou o nome mundo, subentendendo que seria a Rússia, mas Nossa Senhora disse que teria que falar a palavra Rússia. Então, não se considera também que tenha sido consagrado totalmente por conta disso, por causa desse detalhe, da palavra, mas de qualquer modo o mundo foi consagrado. A questão é que a Rússia espalha os seus males desde 1917. Essa guerra não é esse mal, são inúmeros. Né? A Segunda Guerra, muitos dizem que poderia ter sido evitada se a Rússia tivesse sido consagrada. O próprio nazismo ele possui ligações, né, com o comunismo. A China, Coreia do Norte, toda a Guerra Fria posterior, os movimentos de defesa do aborto, da revolução sexual, todos esses movimentos que buscam destruir o Ocidente culturalmente, ligado à escola de Frankfurt, na Alemanha, isso são todos males da Rússia, né, que ela vem espalhando. Lamentavelmente, rádio é tempo, e eu vou ter que lhe agradecer, e provavelmente em breve lhe convidarei para um
para um novo papo aqui. Os seus cursos estão nas suas redes sociais, né? É só procurar pelo seu nome. Sim, é isso, né? o pessoal Cruz. procura. Isso, Edmilson Cruz P. Né? Tem que escrever inteiro o nome, porque o Instagram ele não está mostrando, né? Estou em Shadowban, como se diz. Muito bom. Professor, obrigado. Deus lhe abençoe e vamos em frente. Muito obrigado, Kleber. Deus abençoe. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom final de semana e até lá.